Todos nós pensamos, e entre os vários pensamentos existem aqueles que são idiotas, normais e elevados ou profundo, como preferirem. Os pensamentos idiotas são aqueles bobos que passam pela nossa cabeça, dos quais temos até vergonha de lembrar que já pensamos. Não vou dar exemplos aqui. Normais são aqueles que temos todos os dias, ou quase todos, e que muitas vezes são úteis para o cotidiano. Como, por exemplo, sobre a comida que vamos fazer, a conta que temos que pagar, o cachorro que pegou pulgas. Já os pensamentos elevados ou profundos são reflexões, são coisas que a maioria das pessoas não para pensar muito na vida e que acabam muitas vezes mudando sua forma de ser. Exemplo: o que é o ser humano? Qual o sentido da vida? Ela realmente tem algum sentido? Existe realmente alguma vida após a morte? Deus existe de verdade? Se existe, ele realmente é bom ou não é? Eu vejo esses pensamentos como necessários, pois eles têm o poder de nos libertar das mentiras que nos contaram a vida inteira, que nos controlavam por meio de medo e de falsas esperanças. Eles também têm o poder de nos transformar em pessoas melhores para a humanidade. Eles também podem nos levar a dar mais valor à vida, mas também podem nos destruir ou transformar em pessoas más. Conta muito o que decidimos fazer com o que descobrimos. Só que uma coisa torna-se comum geralmente com todas as pessoas que pensam elevado. Elas acabam ficando muito tristes. Alguns superam isso e outros se afundam. A querida Lisa Simpson, minha personagem preferida no desenho, faz um gráfico mostrando para seu pai que quanto mais a inteligência de uma pessoa aumentava, mais a felicidade diminuía, e quanto menor era sua inteligência, maior era sua felicidade. A questão em si não é a inteligência, mas a reflexão sobre tudo. E concordo com essa ideia, mas em partes. A meu ver, quem reflete mais tem mais chance de ser uma pessoa melhor e dar mais valor à vida do que quem não reflete. No entanto, também tem mais chances de cair na tristeza do que quem não reflete. Mas por que é assim? Por que muita gente que reflete acaba ficando triste e caindo na depressão? Algumas pessoas chegam até a se matar. Paradoxalmente, mesmo tendo mais noção do valor da vida, acabam extinguindo ela antes do tempo. Não pretendo dar aqui uma explicação definitiva do porquê disso, mas uma razão que eu encontro é que quem reflete muito acaba por refletir sobre a realidade e tendo noção dela. A maioria das pessoas não tem noção da realidade, mas quando você passa a ter, você descobre o quanto ela é ruim, horrível, terrível. Descobre que a realidade é a coisa mais monstruosa que existe e o motivo é que ela engloba todas as monstruosidades que existem. A compreensão da realidade pode mergulhar a pessoa em um oceano de depressão. Quem tem noção da realidade sabe que nesse momento existem animais sendo assassinados sem piedades por seres humanos. E mesmo que os seres humanos não estivessem fazendo isso, outros animais estariam e estão. Quem tem noção da realidade sabe que nesse momento, em alguma parte do mundo, existe uma linda menininha sendo estrupada por um monstro. Quem tem noção da realidade sabe que nesse exato momento uma criancinha desesperada está pela morte de seus pais, ou então uma mãe desesperada chorando pela morte de um filho.
Sabe que nesse momento tem alguém no leito de um hospital definhando até a morte. Sabe que nesse momento, em algum lugar do mundo, existe alguém morrendo de fome e frio. Sabe que a realidade é horrorosa. Mas, se a noção da realidade é tão ruim assim, não seria melhor não ter? Individualmente seria, mas coletivamente não ter essa noção é trágico, pois é a noção da realidade que nos impulsiona a mudá-la. Se algumas pessoas nunca tivessem tido noção da realidade, a escravidão, como ocorria no passado, continuaria ocorrendo hoje em dia e ninguém faria nada para mudar. E isso também explica por que as pessoas que refletem mais se esforçam por ser melhores. Elas querem evitar ser o agente causador de mais dor no mundo. E elas desejam contribuir para diminuir um pouco dessa dor que há no mundo. Mas então, como refletir e ter uma noção de realidade sem afundar? Como Buda nos ensinou, existe o caminho do meio. Refletir pouco é ruim, pois te mantém escravo de falsas crenças e indiferente aos problemas do mundo ao seu redor. Mas refletir em excesso também te faz mal. Sendo assim, você deve refletir, mas não refletir o tempo inteiro. Deve ter noção da realidade, mas não ficar pensando nela o tempo inteiro. Você já sabe o quanto a realidade é ruim? Já sabe o que não está ao seu alcance fazer e o que está ao seu alcance fazer para torná-la melhor ou menos má? Já está fazendo? Se a resposta for sim, ótimo. Agora não compensa mais se perturbar por o que não está ao seu alcance fazer. Pelo menos pelo que não está ao seu alcance ainda. Tente se conhecer, descubra o que te dá prazer e se nada te der prazer, faça coisas que dá prazer aos outros e diga para si mesmo, isso é bom, isso é gostoso. Com o tempo você vai começar a achar que é mesmo. Então faça uma lista de coisas que te dão prazer e coloque nessa lista tudo, até mesmo as coisas idiotas, aquilo que você considera idiota. Se não vai te prejudicar e não vai prejudicar os outros, mas te dá prazer, deixe na sua lista. Então, quando você perceber que seus pensamentos estão te fazendo mal, estão te fazendo afundar, diga, chega. Dê uma folga para a sua mente. Pare de pensar por um tempo no que você está pensando e ocupe sua mente com essas coisas que te dão prazer. Entorpeça sua mente um pouco, não com drogas, mas com artes, atividades físicas e intelectuais, esportes, diversão, mesmo que sejam coisas idiotas. E, se houver necessidade de usar drogas, use também, mas não essas que estão à venda ilicitamente nos becos ou licitamente nos bares e que vão te destruir. Mas procure um médico e se entorpeça com aquelas que ele te receitar, mas isso só em casos de verdadeira necessidade. Eu, quando estou para baixo, faço coisas e algumas dessas coisas eu mesmo considero extremamente idiotas, mas que ocupam minha mente, me dão prazer e me fazem voltar ao normal. Muitas vezes o que eu faço de idiota é ouvir aquelas músicas latinas dos cantores mais detestados pelo próprio público latino mesmo. Já ouviu falar em Deu Fim Hasta El Fin, Byron Caicedo e Wendy Sousa? Sim, são bem esses que eu escuto. Se não ouviram, não fiquem brabo comigo quando ouvirem. E às vezes até funk, não me apedrejem. Mas lógico, sempre tendo em mente o caminho do meio ensinado por Buda. Todos os exageros são ruins.
Se começar a ouvir sem parar esses tipos de música, acabo idiotizado. Então procure o equilíbrio. Pensamentos elevados e diversões, mesmo que idiotas, para equilibrar. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado a todos e um forte abraço.